No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Começou? Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do nosso podcast, ao vivo pela Melodia FM 87.9, e também você pode estar acompanhando no Instagram, @Joelísio_Fraga, também ao vivo. Hoje estamos no clima do Setembro Vermelho, o mês de conscientização sobre a importância de cuidar da saúde do coração. É uma honra receber aqui a doutora Luciana Cardoso, médica cardiologista, que vai compartilhar informações valiosas sobre prevenção, fatores de riscos e qualidade de vida. Então prepare já as suas perguntas, participe conosco no chat e aproveite esse momento de aprendizado, porque quando falamos de coração, falamos de vida. Doutora Luciana, agradeço por ter aceito o meu convite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Viu? Fique muito à vontade. E eu, como de praxe, a nossa primeira pergunta é perguntando, quem é os convidados e quem é a doutora Luciana. Meu nome é Luciana Cardoso, eu sou médica, cardiologista, tenho formação aí na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na Bahia, em Itabuna. Nasci lá em Itabuna e posteriormente fiz as residência em clínica médica e residência em cardiologia no Hospital Santa Isabel. Atualmente eu atuo na parte ambulatorial da cardiologia, tenho experiência na parte de terapia intensiva também, mas atualmente estou mais voltada ao atendimento ambulatorial em consultório e na parte da docência. Sou docente da UFBA e coordeno o curso de medicina da Faculdade Santo Agostinho, que agora se chama AFIA, Vitória da Conquista. Você é de onde? Sou de Itabuna. Itabuna. Quanto tempo está em Conquista? Deixa-me calcular, 8 anos. 8 anos. Aqui quem bebe Tive água... uma transição aí, fui para Salvador um tempo e depois voltei para Conquista. Quem bebe água daqui, não sai mais. A cidade é excelente, com certeza. Vamos lá, é um tema bastante interessante. Nós estamos no mês que é destinado à conscientização do coração. O que é o Setembro Vermelho e qual a sua importância para a sociedade, doutora Luciana? Então, o Setembro Vermelho é um movimento de conscientização em relação à população sobre as doenças do coração, as doenças cardiovasculares. Então, foi uma iniciativa da Organização Nacional das Nações Unidas e foi corroborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, é um mês dedicado a falar sobre doenças do coração e induzir a população a ter a compreensão sobre a prevenção de doenças relacionadas às doenças cardiovasculares, justamente porque é a patologia que mais acomete pessoas no mundo e que leva a óbito. Então, nossa principal causa de óbito no Brasil e no mundo são as doenças cardiovasculares, que ganham das neoplasias, por exemplo. Entendi. Sabia que tem 2 estados, o Paraná e o Rio Grande do Sul, que o câncer já está superando. Nesses 2, mas quando a gente fala de Brasil, em geral, a doença cardiovascular ainda é a que mais acomete, a que mais mata, é a que tem maior mortalidade. Pois é, então é importante, cuidar. E as pessoas não sabem, Às vezes as pessoas não acreditam, não entendem que são patologias graves. E quais são hoje as principais doenças cardiovasculares que preocupam os médicos? As principais doenças cardiovasculares são as mais comuns, então que muitas vezes a população não entende que tem a patologia. A principal delas é a hipertensão arterial sistêmica. Então, muitas vezes o indivíduo ele não entende que ele é hipertenso, que ele possui uma patologia. E essa hipertensão arterial, ela leva como consequência outras patologias. Entendi. Por exemplo, a insuficiência cardíaca. Então, uma das causas de insuficiência cardíaca, uma das etiologias é a hipertensão arterial. Obviamente, existem muitas outras causas de insuficiência cardíaca, mas a hipertensão é uma das principais. Além disso, o que mais amedronta a população, que é o infarto agudo do miocárdio, a síndrome coronariana aguda. Então, é o que mais faz o paciente buscar o atendimento médico, é o medo de infartar. Ou, quando ele já infartou,
e, consequentemente, precisa do acompanhamento. E, em conjunto, as outras todas. Então, a gente vive uma pandemia de obesidade, e a obesidade é um grande fator de risco para o desenvolvimento dessas patologias. Em conjunto, aí, a gente tem grandes problemas relacionados com colesterol. Então, a dislipidemia é também um ponto que ocasiona a síndrome coronariana aguda. Então, o colesterol não controlado é um principal fator de risco aí para o indivíduo infartar no futuro. Então, se for para enumerar aí, a gente falar de hipertensão arterial, de infarto, de insuficiência cardíaca, dislipidemia, obesidade, são as principais aí no cenário da cardiologia. Para a senhora ter ideia, o mieloma múltiplo, né? Para quem não me conhece, eu sou portador do mieloma, que é um câncer que acomete a medula óssea. É um dos fatores principais, os causadores são a obesidade. Obesidade, entra como fator de risco. Muito. Exatamente. Né? Então, não só o coração em geral, né? É. Então, e saiu agora uma pesquisa da Unicef, onde as crianças hoje você viu, né? Está mais obesa do que desnutrida. Do que desnutrida. Então, é uma pandemia. É uma pandemia que envolve desde o início da vida. A gente, quando a gente vai dar aula, ministrar aulas relacionadas a dislipidemias, que é o colesterol alto, a gente sempre deixa claro em relação à formação da placa de ateroma, que a formação da placa de gordura, ela começa a acontecer aí na infância. Então, quem tem hipercolesterolemia familiar, que é uma patologia aí relacionada, começa a ter os níveis elevados de colesterol desde a fase da infância. Tem marcadores que a gente consegue dosar aí a partir dos 5 anos de idade. E quais são os sinais de alerta o coração dá e muitas vezes ignoramos? O coração, eu costumo dizer para os pacientes que o coração, ele avisa que vai acontecer algo, mas que muitas vezes o indivíduo, ele vai ignorar mesmo. Então, por exemplo, você fazia uma caminhava todo dia, vem aqui em Vitória da Conquista, caminha na Olívia Flores. E você caminhava bem, não sentia nada. De repente, você começa a caminhar e começa a ter um desconforto no coração. Não é pra gente sentir o coração, é pra gente caminhar e não ter dor, não ter aperto, não ter queimação. Então, começa a sentir uma queimação aí no meio do peito, retroesternal. Isso é um sinal de que aos esforços o indivíduo já está apresentando um desconforto cardíaco, já está apresentando dor, e que o paciente às vezes diz que não é dor. O paciente muitas vezes nega, ele diz que não é dor, mas queimar o peito quando está fazendo algum esforço físico é um sinal de alarme. Outra possibilidade, falta de ar. Então, a gente até brincou aqui, subir a escada como um esforço físico, um teste para o coração, e é realmente. Então, a gente tem testes que envolvem esforço, que é o teste ergométrico, mas subir uma escada que antes você subia bem e, de repente, você começa a subir, começa a desenvolver um quadro de falta de ar, de dispneia aos esforços, também precisa ser investigado. Não é para você ter... Claro que tem a dispneia, a falta de ar relacionada ao sedentarismo. Sim. Isso aí é um problema básico, assim, mas se você fazia aquele esforço e hoje em dia você não consegue mais, isso mudou de repente, também é outro sinal. Outro problema relacionado são as palpitações. Então, coração acelerado. Então, muitas vezes o paciente chega dizendo que acelera o coração, pode vir uma tontura junto com essa palpitação, ou desmaio. Esses sintomas também precisam de investigação. Então, os principais, dor torácica, que o paciente nega que é dor, queimação, aperto, desconforto, agonia, o paciente fala, falta de ar aos esforços e a questão das palpitações, desmaio, tontura, precisam sim ser investigados e às vezes as pessoas não acham que pode ter relação com o coração. Tem a tontura, claro que tem tontura, a vertigem relacionada à parte neurológica, relacionada à parte otorrino, mas existe sim a vertigem e a síncope, que é o desmaio, relacionada a causas cardíacas e a gente precisa investigar. Qual o pior paciente, a mulher ou o homem? O homem. É geral, todo mundo fala isso. O homem é o pior paciente, porque ele precisa de porta-voz, na maioria das vezes, porque ele chega e ele diz que marcou a consulta porque ele não sente nada, mas ou ele marcou para fazer um check-up, ou a mulher marcou, ou o filho marcou, ou a filha marcou. Mas eu faço sempre essa pergunta, é geral. Todos o homem. Os médicos falam que é o homem, né? É o homem. Que é o pior, né? Que acha que não vai acontecer nada com ele, que tá exato. Tudo bem, né? Exato. Pois é. Existe diferença nos sintomas entre homens e mulheres? Sim, existem diferenças nos sintomas.
O homem costuma ter os sintomas mais clássicos cardíacos. E a mulher, ela costuma ter, principalmente quando tem outros fatores associados, os chamados equivalentes anginosos. Quando a gente fala de dor torácica, a gente chama de angina, quando é realmente causada pelo coração. Então, a mulher, principalmente se ela for diabética, obesa, idosa, ela pode ter angina, que é essa dor no coração, sem ser uma dor no coração. Então, é um equivalente anginoso. Então, ela pode infartar, por exemplo, com a dor no estômago. Ela pode infartar com uma falta de ar, com a dor no braço, sem necessariamente ser aquela dor clássica de aperto, de queimação no meio do peito. Então, a mulher, ela geralmente tem sintomas dessa maneira aí, principalmente quando mais idosa, diferente do homem que tem o sintoma clássico do infarto. Entendi. Hoje mesmo, no grupo de apoio, no qual eu sou, que administro, eu fiz o convite para assistir o nosso podcast. Muitos têm câncer, mas não morrem de câncer. Sim. Né? E a gente Sim. sempre alerta de que, por exemplo, os pacientes que têm mieloma, um exemplo, foca somente no mieloma e esquece do resto, né? Da parte de cardiovascular, diabetes, enfim. Exatamente. Né? Então, infelizmente, uns 2 meses eu acabei perdendo um parceiro, né? Que veio a óbito. Tratava somente o mieloma e teve um AVC. Pois né? Esquece, né? Isso foi um alerta que eu fiz os hoje. Os outros fatores de risco, exatamente. Né? E só fazendo um adendo aí, para a população também, em relação falando de neoplasias, que o tratamento para as neoplasias, muitas vezes eles precisam ser acompanhados também pelo médico cardiologista. A gente tem uma área da cardiologia que se chama oncocardiologia, sim. justamente para dar um acompanhamento a esse paciente que é exposto a quimioterápicos. Então, existem algumas classes de quimioterápicos que precisam do acompanhamento do médico cardiologista, justamente porque essas classes, elas afetam o coração. Podem levar a insuficiência cardíaca ocasionada por lesão pelo quimioterápico, pode levar a arritmias específicas, então é necessário esse acompanhamento aí. E muitas vezes o paciente oncológico, ele não sabe, então ele não procura, ele não mantém esse acompanhamento. A própria radioterapia também, ela impacta, ela pode lesionar músculo cardíaco, válvulas cardíacas. Hoje em dia não muito como antigamente, porque as técnicas de radioterapia, elas foram aprimoradas. Então, paciente com linfoma, com neoplasia de mama, que tem uma radioterapia torácica importante, é importante o acompanhamento. E os que tiveram linfoma no passado, neoplasia de mama no passado, que tinha essa radioterapia um pouco diferente da radioterapia que é utilizada hoje em dia. Então, é importante essa população também ter esse entendimento de buscar o médico cardiologista. Eu uso um medicamento que é lenalidomida. Ela é uma derivada da talidomida. Sim. A bula é do tamanho dessa mesa aqui. Ela sempre fala que ela vem numa caixa, metade é da bula. E um dos fatores que mais ele chama a atenção é o acompanhamento cardiológico. Cardiovascular, exatamente. Geral, pneumologista, porque são medicamentos, doutor, que controla, eu falo específico do mieloma, controla o mieloma múltiplo, mas acaba são tóxicos, né? Demais, exatamente. Sabe? É muito tóxico, né? Tá pulmão, te dá neuropatia, enfim, né? Então, é necessário você ter um acompanhamento não só com o médico hematologista, oncologista, como também uma equipe outros, multiprofissional, né? Exatamente. Mas não é fácil, não. Qual a idade ideal para começar um acompanhamento cardiológico preventivo? Preventivo para pacientes que não têm fatores de risco aí associados por volta dos 30 anos de idade, para a gente fazer um check-up inicial. Mas se o paciente tem algum fator de risco familiar, ele precisa buscar o atendimento mais precocemente. Ou caso, por exemplo, ele queira iniciar uma atividade física de alto impacto. Então, eu tenho 18, 19 anos e quero iniciar aí, me tornar um atleta. Ele precisa ter um acompanhamento antes para iniciar atividades físicas de alto impacto. Mas na população sem fator de risco, que é um pouco incomum, que a maioria tem fatores de risco por volta dos 30 anos. Eu tenho um paciente que teve um infarto agora, ele é médico também, ele infartou com 40 anos, 41 anos na verdade. E quando ele fez os exames, ele me pediu para fazer a solicitação dos exames, ele acreditou aí que não tivesse nada, que a dor torácica dele era de ansiedade. E aí, nos exames, a gente viu que era triarterial e precisou operar o coração. E a família dele completa
já operou o coração. Então, hereditário. Hereditário. E aí, agora o acompanhamento com os filhos, de manter colesterol em nível adequado, isso aí é importante. Com essa notícia que nós falamos aqui da Unicef, onde as crianças estão mais, né, tão obesas. Daqui uns dias vai diminuir essa idade você falou de 30 de acompanhamento, né? De acompanhamento. Futuramente isso aí vai estar tudo, todo mundo, né, hipertenso e tudo, né, doutora? Eu digo 30 para os saudáveis. Sim. Para quem não tem fator de risco associado. Quem tem fator de risco tem que vir mais precocemente. Entendi. Como a alimentação influencia na saúde do coração, falando até das crianças? Influencia completamente. Completamente. A formação de placa de gordura, como eu disse, começa na infância. Então, quanto mais tempo a gente protelar a introdução de determinados alimentos na dieta da criança, isso vai impactar no futuro dela. Tanto que hoje em dia a gente não coloca açúcar na dieta da criança com menos de 2 anos. Só a partir de 2 anos que entra o açúcar aí na dieta da criança, justamente nesse intuito de proteção cardiovascular. Além disso, a gente tem que evitar, obviamente, alimentos ricos em gorduras saturadas, alimentos ricos em açúcares. A gente tem que evitar o consumo exacerbado de carboidratos. A nossa dieta ela é basicamente voltada a carboidratos, diferente do que a gente chama de dieta do Mediterrâneo, que é a dieta que é recomendada pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A dieta do Mediterrâneo, ela é voltada ao consumo de grãos, de oleaginosas. Então, a nossa dieta do brasileiro não é assim. Voltada com oleaginosas, com grãos, com utilização de frutas, verduras. A dieta do brasileiro, fibras. A dieta do brasileiro é uma dieta de puro carboidrato. Verdade. O que pode ser um impacto disso é justamente a questão financeira, porque realmente é mais barato comprar um pacote de biscoito do que pesar uma fruta no mercado. Verdade. Então, o impacto financeiro nos países em desenvolvimento fazem com que esses países tenham uma alimentação mais precária. Então, isso impacta. Mas é um problema mais cultural, né? Cultural também. Né? E, além disso, assim, outras fontes de alimento que eu gosto de citar, o uso exacerbado de cafeína também não é adequado, pode elevar os valores de pressão arterial. Eu vejo muito adolescentes ou adultos jovens fazendo uso de energéticos. Então, isso aí também pode ocasionar futuramente processo de palpitação, processo de arritmia. E, claro, a gente não pode deixar de falar do sal, né? Que as comidas aí, os alimentos ricos em sódio, eles devem ser evitados. E alguns dos alimentos ricos em sódio, eles não são vistos. Tipo, a lata de Coca-Cola zero tem uma grande quantidade de sódio e a pessoa acha que, eu tô tomando Coca-Cola zero, tudo bem, né? Mas não é bem assim. Enganoso, né? Exatamente. Pois é. O sedentarismo também ainda é um dos maiores vilões, né? E as pessoas, elas têm vergonha hoje em dia de dizer que são sedentárias. Eu percebo isso no consultório. Mas mesmo com vergonha de afirmarem o sedentarismo, elas continuam no sedentarismo. Então, é um grande vilão. A gente tem estudos hoje em dia que comprovam que até mesmo realizar atividade física aos finais de semana, não ter a meta da Sociedade Brasileira de Cardiologia de pelo menos 150 minutos semanais, que são os 30 minutos divididos em 5 vezes ou 50 minutos divididos em 3 vezes, mas aquele indivíduo que trabalha a semana inteira e que só tem um sábado e domingo para fazer atividade física, hoje em dia a gente tem estudo que comprova que impacta também. Então, vale a pena pensar, eu trabalho a semana toda, eu não consigo. Então, tenta começar pelo menos no final de semana, criar um hábito. A criação do hábito, ela demora um certo tempo, né? Não é do dia para a noite que a gente cria um hábito. Então, o primeiro ponto é mudar aí o mindset aí do pensamento e colocar como parte do dia a dia, do cotidiano. Seja só no final de semana, porque quem sabe daqui a alguns meses você não consegue mais um diazinho durante a semana e consegue completar um mínimo da meta. Sim, a academia faz uma diferença, né? A academia faz grande diferença. E meus pacientes cardiopatas, a gente conversa muito sobre os exercícios aeróbicos, que é a caminhada, né? A corrida, a esteira. Mas sempre eu solicito para os mesmos que a gente precisa colocar o exercício físico resistido, que é ir para a academia.
Então, fazer a musculação. A musculação também, a gente tem estudo também que mostra o impacto do exercício físico resistido em valores de pressão arterial, em redução de pressão arterial, em redução de colesterol, em impacto em qualidade de vida, em tempo de vida sem óbito, né? Então, é impactante a academia. Não só correr e andar. Entendi. E malhar. O idoso tem que malhar. O paciente do mieloma, ele tem as limitações por conta das fraturas ósseas, né? Eles são, as fraturas são... Mas tem exercícios indicados específicos, né, com acompanhamento do personal oncológico para estar orientando. Isso tem tido resultados. E é interessante também falar, doutora, que a sua vida, você estando novo, né, você ter uma vida equilibrada com exercício, alimentação, e chegar lá na frente, se você se acometer de uma doença, isso vai te ajudar diferente, muito. É claro. Não é? É claro. O indivíduo que tem uma vida livre de fatores de risco, com os mínimos fatores de risco, ele vai ter um tempo de recuperação, por exemplo, no internamento, muito melhor do que o tempo de internação de um indivíduo que é sedentário, de um indivíduo que tem valores pressóricos não controlados, de um diabético não controlado. Então, impacta sim, impacta na sobrevida desse indivíduo. Porque muita gente fala que acontece com os outros, mas não acontece com você. Então, né? Não, eu faço academia, eu faço alimentação e tudo. Mas qualquer doença pode acometer. Qualquer doença. Eu não fumo, não bebo, nunca usei droga e acometi do meu. Né? E graças a Deus eu nunca fumei. E o pulmão, levou uma bomba, uma atrás da outra. Eu tive uma pneumonia por conta das reações do medicamento. Meu PCR foi para 465. O doutor Leonardo falou assim, olha, eu perdi meu paciente, meu melhor paciente. Até falou para a mulher dele, eu perdi meu melhor paciente, mas eu superei. Foi uma bomba que você leva nos seus pulmões, em tudo, né? Mas graças a Deus, por você ter tido uma vida legal, regrada e tudo, isso favoreceu, uma reserva, né? Favoreceu muito, né? Então, para aquele jovem hoje que toma esse energético, bebe demais, isso aí... Usa vapor, que hoje em dia tem essa, né? Mas ele tem que rever esses conceitos aí, né? Porque que ele quer lá para frente, né? O futuro dele. Isso mesmo. Uma outra coisa também que a gente se depara muito, até quando recebe um diagnóstico, né, de um câncer, é o impacto do estresse emocional. Ele também pesa no coração? Pesa bastante. As diretrizes tanto europeias, quanto americanas, quanto brasileiras, trazem o impacto do estresse emocional como fator de risco cardiovascular, sim. Como fator de risco para elevar valores pressóricos, como fator de risco para desencadear a síndrome coronariana aguda. Existe até uma patologia que se chama síndrome de Takotsubo, que é a síndrome do coração partido. Eu até postei eu postei Existe na ela página que é um dos fatores de risco, né? São fatores de riscos emocionais. E acomete mais mulheres. Então, tem total ligação direta com o coração. Então, a gente precisa, além de manter hábitos de vida saudáveis, alimentação, atividade física, a gente também precisa controlar nossa mente. Então, é necessário ter um momento de pausa, né? É necessário se perguntar o que é que você faz para você. Não é o que você faz para sua família, não é o que você faz para o seu filho, é o que você está fazendo para você, para prolongar os seus dias de vida na Terra. Então, é esse questionamento que a gente precisa fazer, com qualidade. Eu sempre falo que quando o paciente é diagnosticado e vem nos procurar, porque nós temos uma ONG, né? E a gente faz esse acompanhamento. A primeira coisa que a gente vai cuidar da cabeça dele, para depois ver como é que está a situação do mieloma. Exatamente. Porque eu sempre falo, a cabeça mata e a cabeça cura, não é? Então é importante esse equilíbrio emocional, o aceitar, e acaba o tratamento ficando leve. E a gente não pode dizer que é fácil, né? Não, porque não é. É uma das tarefas mais difíceis, esse controle emocional. Não é fácil, não. Eu digo para o paciente com neoplasia é mais difícil ainda para o paciente com doença cardiovascular. Porque o paciente com doença cardiovascular, ele não compreende a dimensão do problema. O paciente com neoplasia, ele consegue compreender melhor. Sim. Isso aí é impactante. Como o sono de má qualidade pode afetar a saúde cardiovascular? O sono é onde a gente se recupera completamente, aí as forças são reerguidas para o próximo dia, né? Então, não dormir bem ocasiona
primeiro ponto que eu vou te dizer, eu não dormir bem ocasiona elevação de pressão arterial. E ocasiona estresse. O outro dia é um dia não produtivo, é um dia estressante. Então, consequentemente, você já está afetando o coração dessa forma. Mas, especificamente falando do sono e do coração, um ponto importante são para os pacientes que roncam. Então, o paciente ronca. Às vezes, o paciente nem sabe que ele ronca. Quem vai contar para ele que ele ronca é quem dorme ao lado. Então, essa investigação do ronco, principalmente pacientes que desenvolvem hipertensão arterial, aí, obesos, que a gente chama de hipertensão arterial secundária à apneia obstrutiva do sono. Então, o paciente acorda no outro dia muito cansado, como se não tivesse tido um sono recuperador. A gente precisa observar se não tem um ronco aí, nesse período noturno. Tem exames que a gente consegue avaliar isso como preditivo para essa elevação de pressão arterial. Então, o sono é fundamental. No nosso caso, principalmente o sono é fundamental para a imunidade. Né? Ainda mais que pacientes oncológicos que precisam fazer uso de imunossupressores. Pois é, o sono é fundamental, né? Fundamental. É um parceiraço. E quem não está bem com a mente, muitas vezes pode atrapalhar o sono, né? Verdade. O consumo de álcool moderado é permitido ou deve ser evitado? Porque lá no grupo tem uns cachaceirinhos, sabe? A gente não recomenda ingestão de bebida alcoólica. De jeito nenhum. O médico não deve recomendar ingestão de bebida alcoólica. Claro que existe lá na diretriz, mostrando que existem limites diários de ingestão de bebida alcoólica, 30 gramas para homem, metade para mulher, 15 gramas para mulher. Mas a gente não orienta uma pessoa a ingerir bebida alcoólica. A gente entende que existem limites permitidos, mas nós não fazemos esse tipo de orientação. O ideal é não ingerir bebida alcoólica. Mas quem já ingere vai entender que existem limites específicos. E, além disso, ainda tem uma doença chamada miocardiopatia alcoólica, que é a insuficiência cardíaca ocasionada pelo uso excessivo de álcool. Então, não é só cirrose, né? Entendi. O uso excessivo de álcool não só vai destruir o fígado, como as pessoas entendem, também leva a danos permanentes aí no coração. E como é que muitos estudos falam que uma dosezinha de vinho faz bem? Isso aí existe a recomendação, sim. Existe a recomendação da meia taça, 15 gramas para mulheres. Existe. Mas a gente não recomenda. A gente não vai falar assim, beba meia taça de vinho para você ficar bem, entendeu? Olha lá, viu? Quem está assistindo isso aí, maneira. Né? Lembra que a rainha tomava sempre uma dosezinha dose, né? De vinho. E ela viveu aí um tempo, né? Muito tempo. Muito tempo. E ela teve mieloma, sabia? E não sabia, não. Ela teve mieloma. Mas tem a genética. Existe uma genética aí que pessoas que têm familiares octogenários, pessoas que passaram de 80 anos na família, se você vive bem, sua probabilidade é que você viva também mais do que 80 anos. Eu falo isso pro meu marido. A avó dele faleceu com mais de 90 anos. Então, a probabilidade dele aí é que ele consiga ter uma vida muito tempo, porque é genético. Sim. Mas, obviamente, ele precisa se cuidar. Sim, mas então, tem que ter uma qualidade de vida. É uma qualidade de vida. Pra então, tem a genética. Aí, a genética dos octogenários, dos que passam aí dos 80 anos, é uma genética boa, que eu gostaria de carregar, não carrego. A minha família também é assim. De octogenários? Sim, então. Minha família morre com 110, 108. Então tem uma genética. Mas hoje você chegar com 108 doente, exato, aí é muito complexo. É uma questão de chegar. Eu gosto dos pacientes, assim, os casaizinhos que chegam com mais de 90 anos, firmes, conversando, vivendo a vida tranquila, fazendo atividade física ainda. A gente tem vários pacientes Você vê, no Japão tem 110 mil pessoas acima de 100 anos. E uma dieta diferenciada, né? Que você estava falando, uma cultural, dieta diferenciada, exatamente. Você não vê obeso. É uma dieta completamente diferente. E um padrão de vida diferente também. Padrão de vida... o estilo de vida do japonês, de lá nunca daria certo pro Brasil. O brasileiro é de comer farinha, comer essas coisas. Exatamente. Até por a questão financeira, como você falou, né? Qual a relação da hipertensão com os problemas cardiovasculares? A hipertensão arterial, como eu falei lá no início, ela é uma das principais causas que levam à insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca, ela é uma patologia que leva à perda de função da contratilidade do coração. Então, o coração fica fraco. E aí, o paciente hipertenso acha que ele vai tomar o remédio, vai controlar a pressão e depois ele vai tirar o remédio. Isso não existe. A gente tem paciente hipertenso, é um diagnóstico de doença crônica.
O paciente hipertenso sem ser uma causa secundária, obviamente. Então, o hipertenso primário. Então, esse paciente, ele vai usar medicação a vida inteira. Exceto perder o peso e reduzir um pouco, a gente consegue ajustar a dose. Mas o paciente de longa data, ele tende a evoluir para insuficiência cardíaca. E, além disso, fatores de risco associados a esse paciente fazem com que lá na frente ele desenvolva síndrome coronariana aguda, que ele infarte. Ou que ele tenha um AVC, como você falou. Tem um acidente vascular encefálico, justamente níveis pressóricos não controlados, e fazer aí um acidente vascular encefálico, junto com os outros fatores de risco. Você tinha falado, e a gente volta a falar, o colesterol alto sempre vai representar um risco, né, doutora? Sempre vai representar um risco, sempre. Eu fiz uma revisão de literatura para um evento semana passada, internacional, onde teve uma divulgação agora, dia 29 de agosto, de uma diretriz nova europeia sobre tratamento de dislipidemias. E como existe um intuito mundial em melhorar as linhas terapêuticas. Claro que a gente tem medicamentos excelentes para o tratamento do colesterol, mas mesmo assim a gente ainda continua tendo estudos para aprimorar os medicamentos existentes para os pacientes que não chegam no nível de risco, no nível específico. O paciente com dislipidemia, ele precisa ser avaliado pelo médico, clínico ou cardiologista, porque a gente precisa identificar qual o risco cardiovascular desse paciente. E através desse risco cardiovascular que a gente vai dizer qual é a meta de colesterol ruim que a gente quer. Então, existe uma meta para isso. Não é só olhar o examezinho lá. A gente vai classificar em muito alto risco. Hoje em dia, em extremo risco, muito alto risco, moderado e baixo risco. Precisa fazer esse cálculo. Hoje eu estava até conversando com uma amiga minha, até lá de Guanambi. Ela tem faz academia, faz tudo, e o colesterol dela ainda continua alto. Alto. Pode ser genético, né? Pode ser. A depender dos valores, pode ser genético, sim. Pode ser genético. E assim, se ela é classificada como um risco alto, a gente precisa avaliar para ver se precisa usar medicamento, independente dela estar fazendo atividade física. Então, isso é importante. Hoje em dia, a gente tem, além da dosagem do próprio colesterol, a gente tem a dosagem pelo sangue mesmo, bem tranquilo, o laboratório comum faz, dos chamados intensificadores de risco, que a gente consegue dosar junto com o colesterol para identificar o mais precocemente o momento adequado para usar uma estatina, que é o tratamento para o colesterol. Então, hoje em dia, a gente tem isso. Nossa, é interessante o assunto do coração, né? É para 2 podcasts aqui. É o melhor órgão. Né? Não é? É o melhor órgão, É o mais lindo. Pessoas com diabetes precisam de acompanhamento cardiológico diferenciado? Com certeza. O paciente diabético, ele é um paciente diferenciado. Ele é um paciente inflamado, é um paciente com doença microvascular, e é um paciente que tem riscos maiores de desenvolver doença aterosclerótica. Então, a formação de placa de gordura aí no paciente diabético é mais acelerada do que no paciente não diabético. Então, os diabéticos desde jovens precisam ter acompanhamento com o cardiologista para identificação precoce da doença coronariana. E muitas vezes, quando a gente identifica, os pacientes diabéticos ainda têm doença coronariana mais grave do que os pacientes não diabéticos. Muitas vezes precisam revascularizar e ir para cirurgia, justamente por conta desse processo aí de acometimento aterosclerótico deles, que é mais rápido, é mais acelerado. Entendi, é um tratamento bem complexo, né? É. Voltando a falar, existe uma ligação entre obesidade e doenças no coração que merecem mais atenção? Com certeza. O paciente obeso é o paciente doente do coração também. O paciente obeso é o paciente que tem um risco cardiovascular mais alto, é um paciente que tem a pressão mais alta, é um paciente que faz resistência... trabalha mais, né? Exato, faz resistência insulínica e desenvolve diabetes. É o paciente que tem dislipidemia também, o colesterol vai estar alto por conta da obesidade, então ele tem tudo. Então, é um paciente que a gente precisa intervir o mais precocemente possível. Então, antes, há alguns anos atrás, demorava-se para começar a tratar o paciente obeso. Hoje, as novas diretrizes colocam que a gente já deve tratar o paciente já com sobrepeso, com obesidade grau 1, fator de risco associado, com medicamentos, os medicamentos mais atuais, né, as canetas que geraram aí toda a repercussão no mercado, mas que... mostram todos os estudos aí relacionados ao... Não tem o conflito de interesse, mas o Ozempic e o Mounjaro, todos os estudos mostram que em pacientes obesos, fator de risco, eles vão ter uma melhora aí da saúde cardiovascular. Entendi. Como pequenas mudanças podem ajudar a controlar a pressão arterial? Isso aí também. É uma pequena mudança de você parar de fumar,
de você começar uma caminhada, de você praticar espiritualidade, de você perder um pouco de peso, não precisa você está em obesidade grau 2, sua meta ser ficar em eutrofia, é perder o mínimo de peso, um pouco de peso que você já perde. Então, são pequenos pontos, são pequenos atos no dia a dia que a gente consegue começar a controlar. Eu tenho um paciente que ele estava em obesidade grau 2, agora ele está em obesidade grau 1, e ele chegou super feliz no consultório porque foi a primeira vez que ele alcançou as metas pressóricas dele, junto com os antipertensivos que ele usa, e a gente associa, assim, ao impacto de ter tido a perda de peso associada. Então, a alegria de conquistar um ponto alto, que é controle de pressão arterial, com pequenos atos. E um ato pequeno também é tomar medicação, que às vezes os pacientes não tomam a medicação. Então, colocar na prática, tem uma medicação para ingerir, precisa tomar. Se o médico prescreveu, você precisa dela. Então, não é usar um dia sim, um dia não, ou esquecer. É colocar na meta aí, na organização da vida, o tratamento. Colocar o tratamento como prioridade também. Eu sempre falo aqui no podcast que você, quando você tem trata hipertensão, você toma 5, 6, 7 remédios lá. Numa boa. Mas tomar um pro câncer, vai falar, meu Deus, será que vai fazer efeito? Né? Exato. Então a gente tenta ao máximo desmistificar isso, sabe? Eu sempre vejo, hoje mesmo estava falando com uma paciente lá de Jaú, que tira o nome câncer, né? Deixar uma doença crônica, tratável, né? Soa mais leve, né? Você fala, eu tenho uma doença crônica. Porque a pessoa fala, eu tenho câncer, tem aquela coisa cultural de que câncer é fim, né? Já está sentenciado. Né? Exato. E aí então fala, não, esquece o nome câncer. Vamos falar que nós temos uma doença crônica que você pode ter também, igual diabetes, igual hipertensão. Exatamente. Né? Que você toma todo dia para ter uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida, e a mesma coisa, controle né? do tratamento. Câncer, né? Exatamente. Pois é, e quais exames básicos devem ser feitos regularmente para monitorar o coração? Primeiro de todos, o eletrocardiograma. Então, na consulta com o cardiologista, sempre a gente vai solicitar a realização de um eletrocardiograma, na maioria das vezes. E a depender dos sintomas do paciente, a gente vai solicitar, por exemplo, um teste ergométrico, para a gente avaliar se existem sintomatologias no esforço físico, até mesmo para avaliar a capacidade funcional do indivíduo antes de iniciar a atividade física. Alguns pacientes a gente também vai precisar fazer o ecocardiograma transtorácico, que é como se fosse uma ultrassonografia para conseguir visualizar bem as câmaras cardíacas, se o coração está grande, se está dilatado, se tem alguma doença em alguma válvula. Então, alguns pacientes precisam ser solicitado o ecocardiograma, e alguns pacientes também a gente costuma pedir o Doppler de carótidas, então ultrassom das carótidas, para justamente avaliar se já tem formação de placa aí de ateroma, de gordura nos vasos aí do pescoço, nas carótidas. O eletrocardiograma é suficiente ou precisa de outros exames? A depender da patologia, a gente precisa de outros exames, sim. Claro que pelo exame físico, pela clínica do paciente, o eletro ele vai demonstrar, eu acho que tem uma hipertrofia ventricular, o coração é grande, no eletro já me mostra, mas eu preciso comprovar, às vezes preciso fazer um eco, sim, para conseguir visualizar. Ou então, o paciente pode ter um eletro completamente normal, em repouso, e ele ter sintomatologia, eu preciso colocar ele no esforço. E no esforço eu vou avaliar o traçado eletrocardiográfico através do teste ergométrico, da cintilografia. Então, a depender da patologia, não só o eletro. Às vezes o paciente chega infartando no pronto-socorro e o eletro é normal. O eletro é normal, que é um tipo de infarto específico aí que é o sem supra, que ele pode vir normal. Entendeu? Vou te fazer uma pergunta pessoal. Sim. Por que escolheu a cardiologia? A minha história com a cardiologia é por conta da minha avó. Então, eu sempre quis ser médica aí desde pequenininha. E minha avó, ela infartou, jovem, assim, com 50 e poucos anos. E ela teve que viajar para São Paulo. Lá em Itabuna não tinha revascularização. Ela revascularizou, viajou 2 vezes. Revascularizou e voltava. E aí, quando eu comecei a aprender várias coisas, é porque eu parava para ler, para estudar, porque que ela tinha uma cicatriz no peito. Então, eu comecei a achar interessante porque que minha avó tinha o peito cortado. Foi assim a história. Aí, eu decidi que eu ia estudar cardiologia para ser médica dela. Só que aí, ela infelizmente faleceu quando eu formei. Mas sempre lembro aí que eu fiz cardiologia para ser médica da minha avó. Pois é, sua avó está lá descansando, você está cuidando dos outros corações, graças exatamente. A sua avó, né? Exatamente. Né? Ficou né, a história dela marcou para você. E que bom, né? Porque eu acho, doutora, que
a gente tem, infelizmente, por ser professora, a gente tem visto duas classes de médicos, né? Profissão e vocação. Exato. Né? E principalmente na área no qual eu sou, né, convivo mais, que é a hematologia e a oncologia, que são médicos que lidam com pessoas com uma sensibilidade muito maior, né, maior. Então, se esse médico ele não tiver vocação, não dá certo. Não é? Exato. Não dá certo. Então, eu fico feliz de ter profissional aqui em Conquista do seu gabarito. Eu falei há pouco tempo que a gente tem uma responsabilidade social. Sim. Nós que somos médicos e professores temos uma responsabilidade social de formar médicos eticamente qualificados para o atendimento da população. Então, em breve, os médicos formados, eles estarão atendendo a nós e às nossas famílias. Sim. Então, a gente precisa ter a consciência da formação de qualidade para entrega aí para a sociedade de médicos que sejam médicos de verdade. Pois é, porque a gente tem visto, assim, muitos problemas, né? Infelizmente, mas é aquilo que eu te falo. Você tem que ter amor. Claro. Tem que ter doação, compaixão, né? Dignidade, né? Tudo isso envolve, né? O atendimento, porque eu te falo isso não como uma crítica, mas como um alerta, né? Sim. De que a gente tem visto muitos pacientes que médicos, coitados, né? Mas vamos que vamos. Quando é recomendado procurar um cardiologista, mesmo sem ter sintoma nenhum? Mesmo sem ter sintoma nenhum. Vou começar a fazer uma atividade física de alto impacto. Importante passar pelo médico cardiologista. Importante. Tem um fator de risco na minha família. Importante passar pelo médico cardiologista. Tô ganhando peso. Subi aí, virei obesidade, sobrepeso. Importante também. Então, situações como essa. Na minha família tem meu pai, meu irmão, infartou aí recentemente. Então, jovem, preciso procurar o médico cardiologista. São pontos aí que levam a essa procura. Entendi. Então... Porque não precisa ter dor no peito, né? Para te procurar. Não, né? de jeito nenhum. A gente não gosta de receber só quando já está com a dor no peito. A gente fica feliz quando a gente trata antes de ter a dor no peito. Antes de ter a dor no peito. Falando assim, sem você aí que não tem dor do peito, onde é que te encontra? Instituto Glass, No Instituto Glass, nas segundas-feiras eu estou lá, toda manhã. E na GastroPro, que eu estou nas quintas-feiras também, no período da tarde. E uma vez ao mês eu atendo na clínica chamada Abraço Saúde também, aqui. Lá na descrição depois, esse podcast vai estar tanto no YouTube, como também no Spotify. Lá eu deixo a descrição, o perfil da doutora, tá? Ok. Como é que a saúde do coração está ligada à saúde mental e emocional? Nós já falamos sobre isso, né? Total relação. Viver com o coração bem, você tende a ter uma mente mais tranquila, né? Uma pessoa que tem uma patologia cardíaca, ela fica ansiosa também, ela fica preocupada, ela também entende que está mais próximo aí de não ter uma vida de qualidade, uma vida de muito tempo duradoura. Então, impacta na parte emocional, assim como o inverso. Um bom emocional impacta na boa saúde cardiovascular. Pois é, eu sempre recomendo aos pacientes, doutora, fazer uma visita ao psicólogo, né, ao terapeuta. Exato. É muito bem-vindo, relaxar. E quando precisa, viagem, exato, buscar algo que te faça feliz. E leve. Exatamente. Né? Isso é importante, principalmente para o paciente que tem problema, né, do coração, problema com câncer, né? Ele está sempre em conflito. Né? A própria atividade física pode ser um mecanismo de relaxamento. Isso, né? Quais avanços recentes na cardiologia mais beneficiam a prevenção e o tratamento? A cardiologia muda o tempo inteiro. Dinâmica, no final né? desse mês agora vai ter o Congresso Brasileiro de Cardiologia, onde vai ter lançamento de várias diretrizes novas. Então, impactos aí no tratamento da hipertensão arterial, que você mesmo falou do uso de vários medicamentos. Então, hoje em dia a gente tem estudos que mostram pílula única, com tratamento para doença aterosclerótica, para dislipidemia, para hipertensão e para prevenção de doença coronariana ou para tratamento de doença coronariana. Então, um único medicamento, hoje em dia tem estudo que mostra que tem lá o remédio do colesterol, da pressão e o AS junto. Isso é uma novidade. Novidades em relação a diagnóstico.
Antes não era tão acessível realizar uma ressonância miocárdica, não é ainda pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, mas a gente tem disponível aqui na cidade de Vitória da Conquista. A gente consegue fazer uma ressonância do coração e definir algumas patologias. Existem, como eu falei, exames laboratoriais novos que fazem com que a gente intensifique o risco cardiovascular daquele indivíduo só em olhar um exame de laboratório. Existem formas da gente avaliar o risco cardiovascular também através de tomografia do coração, que é a angiotomografia coronariana, sem precisar fazer com que o paciente seja submetido a um exame mais invasivo. Claro que cada um tem sua peculiaridade ao ser solicitado, mas os tratamentos são inúmeros. A cardiologia, a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. É bem dinâmica, né? É o tempo inteiro. Na hematologia, nós temos o linfoma, o mieloma e a leucemia. O mieloma hoje é o segundo câncer que mais acomete pacientes no mundo, mas é o que tem mais investimento em pesquisa e em medicação. Infelizmente, os tratamentos de ponta hoje não têm acesso ao SUS, infelizmente, né? E hoje nós temos, ainda o SUS ainda disponibiliza uns medicamentos mais antigos e tal, e temos o avanço do Carticel, né? Que é uma esperança aí da cura, praticamente da cura, né? Mas acho que como a cardiologia e também como o mieloma são bem dinâmicos, sempre vão tendo congressos, né? Exatamente. Então a importância de ter um médico de qualidade... atualizado, né? Atualizado é extremamente importante, né? Nós já falamos sobre a prática da atividade física, né? Que deve ser... a prática da atividade deve ser igual para todos ou precisa ser... de avaliar, uma avaliação individual. Avaliada. Individualmente, precisa, né? Dependendo da patologia que o indivíduo tem, a gente precisa avaliar para ver o quanto de carga aí que esse indivíduo consegue suportar, né? Ou se realmente ele consegue fazer uma musculação. Às vezes o paciente não consegue, às vezes ele tem um risco de fratura óssea, por exemplo, precisa fazer um exercício físico na água, uma hidroginástica, precisa do pilates. Então, a depender da patologia que ele tem, por exemplo, infartou, precisa passar por uma avaliação antes de começar. Claro que a gente indica o mais precocemente retornar à atividade física pós-infarto, mas precisa que a gente avalie antes e defina o quanto de carga que esse indivíduo consegue, entende? Entendi. Quais são os mitos mais comuns, doutora, sobre a saúde do coração que precisa ser desfeito, desmistificado? O mito para mim principal minha cabeça está doendo, tô com dor de cabeça, sou hipertenso. Não é assim. A gente não precisa achar que a elevação de pressão arterial só acontece diante de cefaleia. Não, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença assintomática. Então, você não vai sentir, a maioria das pessoas não vai sentir nenhum sintoma. Precisa passar por acompanhamento. Todo indivíduo deve verificar pelo menos uma vez no ano a sua pressão arterial. Indivíduos sem fatores de risco, tá? Precisam. Inclusive crianças precisam no consultório do pediatra. Então, não vai sentir. Então, para mim, o mito que precisa ser muito desfeito é ficar esperando ter um sintoma para procurar o médico achando que aquele sintoma é o da hipertensão arterial. Obviamente que durante uma cefaleia, durante qualquer dor, uma dor abdominal, uma dor no membro, a pressão vai subir, porque está ativando o sistema adrenérgico. Não tem como ela não subir. Mas isso não significa que a pressão só sobe quando dói. Entendi. Não. Doença assintomática, assim como diabetes. O que é mais difícil, porque se você não sente, você não procura atendimento médico. Então, por isso, precisa passar pelo médico. Aqui no Instagram, doutora, Regina está me perguntando nem de que um cardiologista bom em Minas. Depois você entra aqui no meu direct, que eu vou te passar um contato de uns cardiologistas lá de Minas, tá bom? Muito bem. O que a senhora acredita que a população brasileira mais precisa aprender sobre a prevenção cardiovascular? A população precisa primeiro aprender a cuidar dos seus hábitos de vida, a cuidar de si próprio. Então, o primeiro ponto é esse. Entender que a alimentação impacta, que a atividade física impacta e que o emocional impacta. Então, é o primeiro ponto que eu acredito. Mudar qualidade de vida, mudar a vida em si. Isso que é necessário. Para finalizar, já está dando uma hora já aqui. Qual a sua mensagem principal para quem nos acompanha e quer viver com mais saúde e com coração forte?
A mensagem que eu deixo para a população em geral é: pense. Claro que nosso cérebro tende a pensar nos outros que nós amamos. A gente pensa nos nossos familiares, a gente pensa nos nossos filhos, a gente pensa nos nossos maridos, esposas, mas a gente deixa de pensar em nós. Então, o primeiro ponto é: para você ser bom para os outros, você precisa estar bem com você próprio. Então, essa mensagem que eu deixo. Procure ser o mais saudável possível, porque você precisa estar bem para poder levar o bem para as outras pessoas. Então, beba água, faça atividade física, frequente o médico, vá pelo menos anualmente aí ao cardiologista ou outros médicos clínicos e se alimente bem. São os pontos mais importantes, mas o principal é lembrar de si e cuidar de si próprio. Vou deixar um brindezinho para marcar o nosso podcast. Obrigada. Obrigada. Uma caneca aí para marcar o nosso encontro. A semana que vem nós vamos estar recebendo o Dr. Clécius Aguiar, o médico oncologista, que estará falando sobre o Setembro Verde, mês de conscientização do câncer do intestino. Infelizmente, também é um câncer que tem um índice bem grande de mortalidade, né? Doutora, eu gostaria muito de agradecer. Obrigada, também agradeço o convite, foi ótimo. Muito importante suas informações. Agradeço também a doutora Gabriela por estar sempre a nossa parceira. Para ela arrumar uma colega sua, um colega seu sempre está lá, fala, vai esse, né? E a gente, isso quem ganha é todo mundo, né? Que acaba tendo divulgando as informações, né? Que é fundamental. Então, até semana que vem, se Deus quiser, né? Com o Dr. Clécius aqui, tá? Deus abençoe a todos. Um abraço. Amém. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio